tendo dito isso, vamos voltar aqui a nossa atenção para o livro de Gálatas, o capítulo 5. Gálatas capítulo 5. E hoje nós vamos ler os versos 13 a 26, mas antes eu vou fazer uma recordação, porque quinta-feira passada eu não estava aqui com vocês, né? E nós vemos aqui o capítulo 5, inaugurando essa terceira sessão da Epístola aos Gálatas, né? Cada sessão, 2 capítulos, então 5 e 6 é a última sessão da Epístola dos Gálatas. E nós vimos que nessa terceira sessão o apóstolo Paulo faz 3 grandes afirmações. Em primeiro lugar, do verso 1 ao 12, a liberdade cristã, que é o grande tema da Epístola, né, é ameaçada pelo legalismo. No segundo lugar, nos versos 13 a 26, a liberdade cristã pode ser pervertida pela licenciosidade. E, finalmente, no capítulo 6, nós vamos ver os versos de 1 a 10, a liberdade se aperfeiçoa pelo amor. E uma afirmação que nós lemos na semana passada, né, no verso 13, que eu gostaria que nós lêssemos aqui, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E lá na quinta-feira retrasada eu disse, o apóstolo Paulo aqui faz uma grande afirmação. Reparem que ele coloca em oposição à liberdade a carne, a nossa natureza humana pecaminosa e decaída. Ele não coloca a lei em oposição à liberdade cristã, como muitos cristãos têm feito hoje. Ou seja, a lei não é inimiga da nossa liberdade cristã, mas é a nossa própria carne que é a inimiga da nossa liberdade. Então, mais uma vez, verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito ou no espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que Deus possa abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra, irmãos. Então, vamos recordar também um outro paradoxo da quinta-feira retrasada, no verso 13. Reparem que o apóstolo Paulo, ele valoriza, ele exalta a liberdade cristã, mas agora reparem, ele, depois de nos dizer que nós fomos chamados à liberdade, ele diz: sejam servos, sirvam uns aos outros pelo amor. Essa é a prescrição do apóstolo Paulo. Então nós precisamos recordar e guardar essa grande verdade cristã. Né? O nosso serviço mútuo, o serviço que nós prestamos uns aos outros, aquilo que nós temos visto na epístola de João, na sua primeira epístola, né? Nós somos conhecidos pelo mundo se nós nos amarmos uns aos outros, e que esse amor não seja um amor meramente de salivação, mas um amor de ação,
Essa é a verdadeira marca, é o verdadeiro distintivo de ser cristão. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que nós fomos chamados à liberdade para esse serviço. Nós somos livres para servir. E somos livres para servir, como ele diz aqui no final do verso 13, pelo amor. Pelo amor. E um pouco antes, no verso 6, o apóstolo Paulo havia ligado a fé ao amor. E agora ele vincula a liberdade cristã e o serviço cristão com o amor. Então o apóstolo Paulo havia dito que fé sem amor, na realidade, não é a fé cristã, não é a verdadeira fé. E agora ele vai dizer que a liberdade sem amor não é a liberdade cristã. O amor que não se traduz em serviço sacrificial não é liberdade. É isso que o apóstolo Paulo diz. Na realidade, lembram? E uma das grandes coisas que os puritanos haviam disseram a respeito da liberdade é exatamente essa. O que consiste a liberdade? Consiste em nós não sermos obrigados, por força alguma, governo, por exemplo, a fazer aquilo que a lei nos proíbe de fazer. Isso é a verdadeira liberdade para o cristão. Né? E Paulo aqui ele vai continuar no verso 14. Reparem, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Essa afirmação é a justificativa, é a razão, é a base da declaração anterior que ele havia feito. Ou seja, o resumo do pensamento de Paulo é que a liberdade ela necessita do amor e que o amor ele só pode ser adequadamente definido pela lei moral. O amor está apoiado na lei, ele está enraizado na lei. Interessante que essa expressão aqui, irmãos, toda a lei, ela indica a unidade da lei. Não é possível que nós façamos um corte-cola. O que isso quer dizer? Aquilo que o Santo Agostinho havia dito, se você obedece às partes que você gosta do Evangelho e rejeita as partes que você não gosta, não é no Evangelho que você está crendo, é em você mesmo. E essa mesma frase ela pode ser dita a respeito da lei moral de Deus. Né? Se você faz um corte-cola, você não está, de fato, obedecendo à lei, você está obedecendo a si mesmo. Então não é possível escolher aquilo que te agrada e descartar aquilo que te desagrada. A lei por inteiro, a que o apóstolo Paulo está dizendo, ela é perfeita, ela é íntegra, ela é indivisível. E o objetivo da lei, como nós sempre vemos, como um todo, o objetivo final é o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Citação de Paulo aqui no verso 14. E nós sabemos que esse princípio ele se encontra lá, né, bem no centro da lei. É uma citação de Levítico 19, 18. E o próprio Senhor Jesus, ele já nos disse que não existe nenhum princípio mais elevado do que esse. Toda a lei de Jesus e os profetas dependem desse princípio, o amor a Deus e ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas nós sabemos que não existe nenhuma palavra que tenha sido tão distorcida no seu significado, tão esmurrada, socada, né, pelo mau uso, que tenha ficado tão irreconhecível, tão cheia, digamos assim, de hematomas, de inchaços, quanto essa palavra amor. Amor, nos dias de hoje, ficou reduzida a um certo tipo de sentimento romântico, um certo tipo de excitação romântica, ou até mesmo de excitação de atração sexual. Né? Mas isso não tem nada a ver, né, com o conceito bíblico de amor. Paulo afirma aqui, nesse verso 14, ele também afirma em Romanos 13, 10, o seguinte: o amor é o cumprimento da lei.
O amor é o cumprimento da lei. Quer uma definição bíblica de amor? É exatamente esse. Amar é cumprir a lei. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 13:8, quem ama, cumpre a lei. Existe uma outra frase de Agostinho, que é muito mal interpretada, né? Que diz, ama e faz o que quiseres. Eu já vi essa frase num filme, um homem dando um conselho à mulher. E ele usa essa frase no seguinte sentido, você ama o homem, então se entrega a ele, não precisa casar. Pode ir lá para casa com ele, né? E se entregar a ele. O amor permite todas essas coisas. Se você ama, você pode fazer o que quiser, que o amor justifica todo tipo de loucuras, digamos assim. Não importa as consequências, né, daquilo que você vai fazer, daquilo que você faz. Mas o que Agostinho estava dizendo com essa frase, ama e faz o que quiseres, é que se você de fato ama, você vai cumprir a lei. E se você tem como objetivo cumprir a lei, para cumprir esse objetivo, você não vai transgredir a lei. Então, se você não vai transgredir a lei, você pode fazer o que quiser, porque você está querendo cumprir a lei e obedecendo na lei. Mas reparem aqui o contraste do verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Eu estava procurando, quando eu estava me preparando para trazer essa mensagem para vocês, me lembrei de muitos anos. Quem lembra do Horácio? É o dinossaurozinho do Maurício de Souza, né? Eu lembrei de uma paginazinha em que ele está conversando com um dinossauro e ele dizendo que os dinossauros eram indestrutíveis, que eles iriam dominar a Terra até o final, né? Que eles nunca iriam ser extintos. Aí o quadrinho seguinte é um dinossauro comendo o outro, né? Correndo, o maior correndo atrás do menor e se mordendo, se devorando uns aos outros, exatamente como está aqui. Não achei. Se alguém achar, né? Mas é isso que estava acontecendo aqui nessas igrejas da Galácia, né? É interessante que os Gálatas não estavam sendo dominados pelo princípio supremo da lei, que é o amor. É uma coisa muito interessante, né? É uma descrição muito irônica daquelas igrejas que estavam querendo se justificar por guardar a lei, né? E a lei que tem esse objetivo supremo amor, estavam colhendo justamente o contrário. Estavam agindo justamente de forma contrária. Os corações dessas pessoas estavam sendo dominados não por amor, mas por ódio, por amargura, por contenda. Talvez a própria controvérsia causada, né, pelos falsos mestres, pelos judaizantes, tinha degenerado nessa desordem. Né? A ideia do versículo aqui é como se fosse um bando de animais, né, selvagens, se lançando um contra a garganta do outro. Essa é a imagem aqui do apóstolo Paulo. Então, é uma representação muito viva aqui de um comportamento totalmente degenerado, de um comportamento animalesco, de um comportamento brutal. E a palavra morder, aqui o verbo morder, é dirigida a essas disputas que havia entre eles. E a palavra devorar aqui, ela sugere essa destruição, né, que vem como consequência desse tipo de atitude. Seria o fim das igrejas, dessas igrejas locais da Galácia. Então, esse é um quadro muito distante, né, de tudo aquilo que deve caracterizar um grupo de pessoas que diz que são cristãs. Mas aqui eu tenho uma piadinha também antiga, né, de dois leões que já meio idosos, né, que diziam assim, os velhos tempos, os bons tempos eram aqueles tempos do Coliseu, onde botavam um monte de cristãos para a gente devorar, né? Agora tudo passou, agora eles se devoram uns aos outros, né? Então é exatamente
isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. E reparem aqui o final. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Não vos consumais também uns aos outros. Semana retrasada, nós vimos muitas ordens de coisas que nós precisamos fazer uns aos outros. Lembram? As ordens da mutualidade. Vou dar alguns exemplos aqui. João 13:14. Lavai os pés uns aos outros. Essa expressão uns aos outros aparece muito no Novo Testamento. João 13:34. Amai-vos uns aos outros. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 15:7. Recebei-vos uns aos outros. Efésios 4:32. Sede bondosos uns para com os outros. Colossenses 3:16. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18. Consolai-vos uns aos outros. Hebreus 10:24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mas o que eles estavam fazendo, mais uma vez? Mordendo-se e devorando-se uns aos outros. Uns aos outros. Por isso, o vede. Daí do versículo 15. Vede. Não vos consumam uns aos outros. Ou seja, a perspectiva de extinção da igreja era real. Uma descrição próxima daquilo que estava se passando nessas comunidades, irmãos, da Galácia, se encontra em Efésios 4, 31 e 32, onde o apóstolo Paulo diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, reparem aqui, irmãos, vocês entenderam o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui no verso 13 sobre dar ocasião à carne? Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. O versículo 15 é um quadro muito vívido daquilo que acontece quando nós não vigiamos o nosso próprio coração insensato, corrupto e enganoso. Não podemos nos enganar com relação ao nosso próprio coração, porque ele vai se manifestar em tudo isso, em licenciosidade, em imoralidade, em discussão rancorosa, em dissolução e, por fim, na morte de uma comunidade inteira. Qual de vocês, olhando para esse quadro aqui, do verso 15, diria assim: isso é de todo o coração a forma como eu quero viver? É assim que eu quero viver. É dessa forma que eu quero que a minha família seja. É dessa forma que eu quero que a minha igreja seja. Qual de nós diria isso? Nenhum de nós diria isso. Mas reparem, irmãos, aqui uma coisa muito importante. Como é fácil, ao mesmo tempo em que nós dizemos não quero isso, ser arrastado para isso. Não é verdade? De repente, em casa, no trabalho, na escola ou na igreja, nós nos vemos discutindo, altercando, brigando uns com os outros, contendendo, às vezes nos criticando por bobagens. Eu sempre digo isso, não é? A vida familiar, a familiaridade acaba por nos fazer esquecer certas normas de conduta, certos padrões de comportamento que nós não poderíamos esquecer e abandonar, e nós nos vemos com a língua mais frouxa, vigiando menos aquilo que nós dizemos uns para os outros. E aí, esquecemos das normas aquelas, como eu digo, as normas de etiqueta e as palavras que são azeite, por favor, obrigado, desculpe, não é?
Esquecemos de usar bom dia, beijinho do início do casamento, coisas que valham. Então, mas a grande pergunta aqui, só vou dar início, já estou passando 5 minutos, por que nós olhamos para essas coisas, nos alegramos com esse padrão elevado de conduta, mas ao mesmo tempo produzimos tão pouco desse padrão, frequentemente nas nossas vidas? Uma vez eu vi muitos anos atrás, estava começando a namorar a Sara, Gilberto, lembra de Gilberto? Igreja Metodista, ficava lá frequentando a nossa igreja de Botafogo. Ele dizia assim: olha, a impressão que eu tenho é que é como se fosse, imaginem uma fábrica, pega aí uma caixa, você de um lado tem os insumos, você vai colocando bastante insumos aqui, e do outro lado a produção. Aí você vê um monte de insumo e a produção sai minúscula, minguadinha, o fruto, digamos assim, depois de tanta advertência, de tantas pregações, né, de tantas coisas que a gente ouve, no final a gente tem produzido, às vezes, muito pouco de vida cristã. Por que isso acontece, irmãos? Rapidamente, introduzindo, porque o pecado é alguma coisa que nós odiamos nos outros. Odiamos nos outros. Nós vemos os outros fazendo e vamos lá e dizemos: não é assim que se faz. Às vezes nem pecado é. Mas é só porque você não gosta daquilo que o outro está fazendo, você faria diferente, e aí você vai lá e critica. Nós fazemos isso. Mas nós nos justificamos a nós mesmos. Eu estou falando isso para o teu bem. Eu estou falando isso porque se você fizer dessa forma, é melhor para você. Não é isso? E nós sempre nos justificamos. Nós podemos apontar várias formas de defeitos, de pecados nos outros, mas nós não admitimos nada em nós mesmos. Como eu sempre costumo dizer ironicamente, essa é a grande tragédia do mundo, né? É que o outro está errado e eu estou certo. E ele não admite que ele está errado e eu estou certo. Ele nunca admite. Se a minha esposa admitisse isso, nosso casamento seria tão melhor, né, Sara? Que eu sou um santo. Mas isso pode ser quebrado, como nós vamos ver, né? Nós podemos realmente andar em liberdade, servindo uns aos outros, ao invés de nos morder e nos devorar. Nós podemos, como diz aqui o verso 16, andar no Espírito e não satisfazer as inclinações, as concupiscências da nossa própria carne. Quinta-feira que vem, nós vamos seguir com o nosso estudo. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar e no final nós vamos cantar o nosso hino trinitário. Deus amado, bendito, santo, eterno e poderoso, que possamos, Senhor Deus, acima de tudo, olhar para nós mesmos, não olhar para o nosso próximo, não olhar para nossa esposa, ou marido, ou pai, ou filho, mas a nós mesmos, Senhor Deus. E que possamos dizer como o salmista: vê se há em mim algum caminho mau. Certamente há, Senhor. Há pecados ocultos em nós. Quem é que possa discernir as suas próprias faltas, disse Davi? Que, através do Santo Espírito que habita em nós, possamos ser capazes, Senhor Deus, de discernir as nossas próprias faltas. Possamos ser capazes de vê-las com mais clareza, para que nós não tropecemos como aqueles ímpios que têm o seu caminho escuro e que tropeçam e caem e não sabem por que tropeçaram, Senhor Deus. Que sejamos como aqueles que andam na luz, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que possamos ver então, Senhor Deus, com clareza, crescente, o nosso próprio coração, Senhor. E que sejamos nós mesmos a mudança que desejamos ver no nosso próximo, Senhor. Para a glória, a honra e louvor do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito,
como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Os nossos visitantes é o Luca e a